Esportiva. Legal, voltamos com o Câmera Esportiva. Nós estamos num momento recreio aqui, então eu tô com um copo d'água aqui na mão, porque eu estava molhando a garganta, né? Então, tem algum problema, produção? Tocar aqui o Câmera Cast com um copo de água na mão? Acho que não, né? Mas é isso, Câmera Cast nessa edição 2026 do nosso programa, e eu sempre falo, eu sempre lembro que esse é um espaço muito especial, porque aqui a gente tem a oportunidade de trazer aqueles que fazem pelo esporte da cidade, que fazem o esporte acontecer, que literalmente arregaçam as mangas. A gente sabe das dificuldades em fazer. Eu disse até na abertura do programa, nós dissemos aqui na abertura do programa isso, né? O quanto é difícil fazer comunicação em Guarulhos. E o quanto é difícil fazer esporte em Guarulhos, né? E o quanto é difícil também esses projetos sociais. Porque ao mesmo tempo que Guarulhos é uma cidade gigantesca, né, com muitas oportunidades, essas oportunidades muitas vezes elas não aparecem, né? Então, o negócio é o seguinte, ou arregaça as mangas e faz, ou não faz. Então, o pessoal que, graças a Deus, o pessoal que a gente traz aqui é o pessoal que arregaça as mangas. E esse nosso convidado de hoje, né, nós temos dois convidados de hoje, um deles, eu tenho certeza que aprendeu direitinho como é fazer um trabalho social, porque eu conheci o pai dele fazendo isso, e faz de forma brilhante, né, tanto que está há muitos anos com a Vogue. Então vocês já devem saber de quem eu estou falando, né? Do grande Luiz da Vogue que está aqui nos bastidores. E hoje não é o Luiz aqui, né? O Luiz hoje colocou o filho para participar aqui do nosso programa, o Matheus Jesus, que é o coordenador do Empodera Dança, ao lado da Beatriz Laema, tá certo, Bia? Tá certo. Beatriz Laema, que é a professora de balé. Eles são do Empodera Dança, um projeto muito bacana lá no São Rafael. Aliás, mais um projeto no São Rafael, né? Nós aqui no Câmera Esportiva temos essa alegria, né, de poder trazer esse pessoal aqui. Se não é a Vogue, é o Empodera Dança, se não é Empodera Dança, é o Poucas Ideias. Ou seja, o pessoal do São Rafael literalmente faz a coisa acontecer. Vamos começar com as damas. Tudo bem, Bia? Boa tarde, bem-vinda ao Câmera Esportiva. Conta um pouquinho da tua história pra gente, por favor. Bom, eu danço basicamente desde que eu dei meus primeiros passos, então é uma coisa que eu sei fazer melhor do que andar. Eu dançava também, inclusive, com todo mundo que está fazendo esse projeto legal acontecer. Eu comecei lá com 13 anos de idade, fiquei mais ou menos até os meus 16 anos, aí depois saí, fui conhecer outros lugares também, né, ter outras vivências da dança. Me formei, eu também sou nutricionista, então tenho o outro lado do atendimento, né, que também faz parte da minha vida, do meu dia a dia. E aí, ao mesmo tempo em que eu estava na faculdade, eu comecei a dar aulas de dança, porque aí eu me formei também como professora de dança, né, como bailarina. E aí comecei a dar aula de balé clássico, de jazz, de dance fitness, balé fitness, K-pop, enfim, várias modalidades. E sempre quis, inclusive, participar de um projeto social, mas infelizmente nunca consegui nem tempo hábil para isso e nem oportunidades. E aí, assim que a gente recebeu essa oportunidade, já achei uma coisa maravilhosa, tanto porque eu queria, quanto para poder participar. Então, eu já conheço a escola há muitos anos, todo mundo que está por trás disso, né, há bastante tempo. Então, é uma coisa que a gente está muito ansioso para começar. O balé não deixa de ser um esporte. Não. Né? Uma atividade física acaba sendo um esporte, né? E a gente sempre trata aqui no Câmera Esportiva essa ferramenta do esporte, que muitas vezes você poderia ter migrado da dança, do balé, para algo mais voltado para essa área, competições, enfim. E você foi para a nutrição. Sim. Isso. Tem muito dedo do esporte isso, na educação do esporte, na disciplina que o esporte te dá. Foi uma ferramenta importante para você ir para essa outra profissão, que acredito que não tem nada a ver com o balé, e hoje você consegue conciliar, essa ferramenta foi muito importante para você na sua formação? Sim, com certeza. Na verdade, quando eu decidi ser nutricionista, eu não tinha muita ideia do que seria ser nutricionista. Eu só sabia que tinha muito a ver com alimentação. Basicamente era isso. E eu não sabia onde atuar especificamente, mas eu sempre estive imersa na dança, né? E aí, como na própria nutrição tem a nutrição esportiva, tem todo um aporte por trás disso, né? Exato. A gente consegue fazer esse link, né? E não só a nutrição esportiva, pensando que a maioria das pessoas acabam fazendo um gancho para
os desportistas também, né? Então, a maioria hoje faz muito atendimento voltado para quem é praticante de atividade física, de exercício físico na academia, musculação. Mas tem toda a outra galera, né, que também precisa desse auxílio e a dança é um deles. Tudo bem, seu Matheus? Tudo ótimo. Muito bom estar com você aqui. Um prazer é nosso. O Matheus, ele, como eu disse aqui na abertura do programa, ele é filho do Luiz da Vogue. E o Luiz, já é Luiz Carlos, mas é tão automático que eles vão falar Luiz da Vogue, mas o professor Luiz Carlos. O Luiz Carlos é professor de educação física, é técnico do vôlei, jogou vôlei. E o Matheus não é muito diferente, né? O Matheus também entrou no esporte, assim como seu pai, você começou no vôlei, mas não seguiu na carreira, né? Não foi jogador de vôlei, não foi professor de educação física, foi fazer federal em São Carlos, engenharia. E eu sei do orgulho do paizão, o paizão sempre falava, né? O Matheus está lá em São Carlos, fazendo engenharia. O quanto, a mesma pergunta que eu fiz para a Beatriz, eu faço para você, o quanto a ferramenta esporte te ajudou a entrar numa federal, se formar engenheiro e você ainda também lida, né? Você trabalha da sua área, mas você também ainda continua nessa ferramenta esporte. Como é que foi isso para você, essa ferramenta? O quanto ela foi importante? O esporte foi extremamente importante para mim por várias coisas. A primeira delas foi, de forma mais prática, as bolsas de estudo que eu tive. Sim. Desde os 12 anos eu não paguei escola, né? Consegui bolsa de estudo ali em escolas bem conceituadas aqui de Guarulhos, na Inhamad, tem muito a agradecer a eles, Matra Amabilis, Marconi, todos eles. E o esporte ele me possibilitou conhecer novas coisas, conhecer a mim mesmo, conseguir desenvolver outras habilidades como liderança, comunicação, que foram coisas muito importantes para quem eu sou hoje. Então, de forma mais prática, sem o esporte eu não teria conseguido as bolsas que eu consegui, que foram o que me fizeram chegar até a Universidade Federal e ser quem eu sou hoje. Então o esporte foi extremamente importante. Além disso, as soft skills, né, as outras habilidades que o esporte traduz para você, como você se enxerga, como você enxerga o mundo, o que você sente que é capaz de fazer quando faz parte de um esporte, foi extremamente importante. O Matheus disse aqui que conseguiu bolsas de estudos em escolas importantes. Então você disputou a Olimpíada Colegial Guarulhense. Opa, com certeza. Agora nós vamos, meu caro diretor, fazer um tirateima. Porque o nosso diretor ali diz que é um dos maiores campeões da Olimpíada Colegial Guarulhense. Né? Quantas medalhas? Eu tenho 5. 5 medalhas. Você, Tassinho? Então tá, Tassinho segue na frente. Pra quem não sabe, o Tassinho, e aí o Luiz vai lembrar, fez parte daquele time do Conselheiro Crispiniano. Né? Com a professora Antonieta... Oi? Panelinha. Era panelinha o conselheiro? Mas que fazia... O conselheiro, acho que até hoje, é o maior campeão da Olimpíada Colegial Guarulhense. Em que pese, se o Marconi continuar, vai passar, né? Mas o Tassi fez parte dessa equipe, né? Com o professor Antonieta. Acho que o professor Bernardes dava aula lá, se eu não me engano. Bernardes dava aula lá, né? O professor Bernardes dava aula lá no conselheiro, enfim. E é legal, né? Poder participar disso, poder vivenciar isso. Agora vamos falar desse projeto maravilhoso que é o Empodera Dança, né? Repito, lá na favela São Rafael, hoje com 10 meninas. 12 meninas de 7 a 10 anos? Exatamente. De 7 a 10 anos. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho. Como é que nasceu o Empodera Dança, né? De quem foi a iniciativa e como é que foi a receptividade lá? Você me diz em off, né, Matheus? A oferta para meninos no São Rafael ela é gigante. Sim. Você tem várias opções ali. Acredito que o carro-chefe lá seja futsal, né? Mas para as meninas não tem, né? Então conta um pouquinho para nós, a palavra é de vocês. Perfeito. O Empodera Dança ele surgiu da Vogue, a Vogue é a associação, né? Eu, como você comentou, cresci imerso em projetos sociais junto com a Vogue, então teve a Cristolândia Criança e Adulto que tratava de dependentes químicos, teve o Empodera Bela, que é um outro projeto desse mesmo grupo de empoderamento feminino, que também amadrinhava ali várias crianças da São Rafael. E foi dessa iniciativa da vontade de fazer a diferença de várias pessoas da Vogue que surgiu de fato esse projeto. Então juntou ali uma expertise de fazer acontecer na prática, um projeto social que é muito importante, desse know-how ali de mais de 10 anos da Vogue, com o know-how da Escola de Dança UI, que junta aqui a Beatriz, de realmente ajudar essas crianças de uma forma diferente, com a dança que é uma coisa completamente
encantadora e eu quero inclusive passar essa pergunta para a Bia agora para você contar um pouquinho do que você acha que é importante da dança para essas meninas, o que você acha que vai mudar na vida delas, por que a dança é relevante para essas meninas? E eu vou acrescentar outra pergunta em cima da sua, aliás, excelente pergunta. A gente ali trabalha com realidades. Sim. Né? E realidades, às vezes, boas e não tão boas, né? E muitas vezes, isso no esporte em geral, né? Essa realidade acaba entrando dentro da quadra, né? Não tem como, às vezes uma criança não consegue separar muito bem isso. Quando você encontra algumas realidades não tão legais, como é que você trabalha isso? Porque vocês dois que estão à frente de um projeto, não é só ensinar a dança, não é só você pegar tudo que você aprendeu na sua vida e aplicar ali. Você tem que trabalhar isso aqui também. E nós estamos falando de crianças começando uma vida, começando uma formação. Além dessa pergunta que o Matheus te fez, como é que você trabalha esse psicológico? Uma pergunta boa, hein? Bom, basicamente o que nós planejamos de estrutura para essas aulas são aulas que a gente não vai só usar a técnica de dança, como serão aulas de jazz, a gente já vai sair um pouquinho daquela parte de técnicas muito maçantes do balé clássico. Justamente para a gente ter uma flexibilidade um pouquinho melhor com as meninas, de saber lidar e ter um pouco mais de liberdade também, mas sem deixar de ser passado as técnicas da dança para que elas aprendam realmente uma modalidade de dança, né, que é envolto ali na parte esportiva. E quando a gente fala sobre essa parte da percepção do que é a dança, do que é o cotidiano e do que cada uma vive dentro da própria casa, dos locais onde elas frequentam, também foi estruturado que dentro dessas aulas, em alguns momentos específicos, a gente também vai ter alguns bate-papos, algumas vivências de dança, então elas terão oportunidade de ver outros espetáculos de bailarinas já formadas, de um espetáculo que nós também vamos montar para que elas passem por essa experiência. E também o que eu acredito que seja uma das coisas mais importantes, porque a gente vai trabalhar muito o corpo, obviamente, mas o senso de lateralidade, de direção e tudo que envolve o cotidiano de uma criança, principalmente nessa faixa etária, porque é quando a gente já tem a parte da percepção do caráter formado. Sim. Então, quando a gente coloca todas elas juntas numa sala de aula, a ideia é que elas entendam como é que funciona o coleguismo, como é que vai funcionar principalmente quando a gente fala da dança, né, da pontualidade, de toda uma referência no que diz respeito a você ter respeito por quem está próximo a você. E é inevitável, mas todos os dias, todas as aulas, elas vão trazer algumas histórias que aconteceram ao longo da semana, no próprio dia, às vezes, seja em casa, na escola, enfim. E isso é uma coisa que a gente pode, talvez, até conversar de forma mais lúdica e mais simples, para que talvez não tenha uma repercussão, se for algo negativo, muito grande, a ponto de fazer com que isso seja, talvez, um trauma. Então, a dança, ela tem essa, como disse o Matheus, uma coisa mágica de fazer com que tudo isso seja um pouco mais leve, para que elas tenham essa noção do que você pode ser e viver e não ser algo tão pesado. E a dança, ela tem todo um trabalho muito bacana, né, que hoje se a gente pegar no leque da dança, quantas modalidades tem dentro da dança, ou do balé, por exemplo, Nossa, que elas várias. possam trabalhar? Muitas, né? muitas. Então o leque de opções é muito grande, né, e isso vai causando na criança também esse despertar da curiosidade, Exatamente. né? E acho que é muito satisfatório quando você vê a criança ali dentro, né, que entra sem noção nenhuma, já não só desenvolvendo ali dentro do estúdio, mas mostrando para o pai, mostrando para a mãe, né? E a gente sabe o quão importante é isso, né? E aí a família acaba vindo, né? Então, como é que é essa recepção da família também? Tem familiares que vão lá assistir as aulas, falam que de repente a menina mudou o comportamento depois que começou a frequentar. Isso é muito bacana, vou começar depois você me complementa. O impacto que a gente teve com a primeira versão do Empodera Dança, a primeira edição. Quando começou, Matheus, foi ano passado? Começou em 2022. 2022. 2022 a gente teve a primeira. De uma pandemia, né? Foi bem o fim da pandemia. A gente começou aulas, inclusive, com máscaras e depois foi liberado. Foi muito desafiador colocar máscara nas crianças e fazer a aula? De certa forma, sim. Que a gente sabe que tem que usar máscara, mas os pequenininhos não ficavam impacientes. Exatamente. Põe a máscara. Então, as professoras tiveram um ótimo trabalho para fazer acontecer. Mas Vocês começaram com quantas crianças em 2022? Com o mesmo número de agora? Isso.
Isso. Então vocês estão fechando um número de 10 a 12 crianças, que é o que o espaço comporta, seria isso? Exatamente, o que a professora também consegue trabalhar bem trabalhado, né? Além dela tem uma estagiária que ajuda a cuidar. Aliás, o nome da estagiária, por favor. Exatamente, a Júlia, muito obrigado. A Júlia está ajudando demais a gente ali, desde essa concepção. Mas o que eu queria trazer de experiência da primeira versão foi o impacto que a própria apresentação teve e o ato de participar, isso sim, serve para a dança e também serve para o esporte. Esse projeto social é a possibilidade dessa menina ser vista pela primeira vez por uma coisa diferente. Ela ser o centro das atenções, ela trabalhar a autoestima dela e realmente ser aplaudida tanto por estranhos quanto pelos próprios familiares, juntando com a tua pergunta anterior. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente vê nas gravações, inclusive, fica muito claro, é emocionante de ver essas meninas sorrindo durante a apresentação, olhando para o lado e vendo as amiguinhas todas juntas. Então, ela faz com a vergonha. Tá exatamente. Começam tímidas ali, depois elas vão se soltando. Isso eu acho que foi o mais emocionante da primeira versão, que eu tenho mais orgulho de ter participado, que foi essa transformação. É você ver essa menina que chegou no projeto tímida, chegou ali com um hábito, uma forma de se ver, e sair ali depois, né, o ciclo ali finaliza com uma apresentação, ela é completamente transformada. Isso é perceptível. A gente tem alunas que hoje continuaram no projeto, a Alice, inclusive, entrou na primeira versão, vai participar da segunda versão, ainda está dentro do range ali de idades, e é muito nítido essa diferença, o quão transformador a dança pode ser, esse projeto pode ser. Quanto tempo é de curso? São 6 meses. São 6 meses. O que acontece? Esse projeto ele é 100% financiado por voluntários. A Vogue, né, tem uma grande amplitude ali, Sim. Muitos parceiros, pessoas que realmente querem fazer a diferença. Então, inclusive, se você que está assistindo quer ajudar a gente, nós criamos cotas para financiar esse projeto. Então, desde 1% do projeto ali, R$19 por mês, durante 6 meses, é uma coisa super acessível, é o que está fazendo esse projeto acontecer, o que viabilizou. E só uma pergunta, esse estúdio fica onde? Fica bem perto da Praça Nossa Senhora Aparecida, atrás da igreja ali, que é na grudado região. na São Rafael, grudado na região. São Rafael, na rua da entrada ali. Então as crianças conseguem chegar com facilidade, ficar entre a escola e a casa. Foi muito bem escolhido ali o espaço. Beatriz, quando elas vão se apresentar para a família, você como professora fica com um fio na barriga ou a confiança é... Não, frio na barriga sempre. Sempre. Desde o primeiro dia de aula até o último dia, seja com apresentação ou não. Teve alguma coisa que vocês possam destacar de alguma palavra que vocês ouviram de algum parente, de uma mãe, uma tia, enfim, desse projeto que vocês falaram, caramba, nós estamos no caminho certo? Eu acho que a palavra confiança. Eu senti esse feedback. A menina Às vezes não é nem uma palavra, Matheus, mas você vê um olhar, um jeito, Isso. um carinho com vocês. Vocês falam, caramba, ó, tá dando certo. A gente gosta de perguntar isso para os pais, né, porque eles convivem muito mais com a criança do que nós, né? E a palavra confiança sobre a criança, né, o quanto ela se sente confiante, capaz, foi o que realmente prevaleceu nessas conversas. Por isso, inclusive, que o projeto se chama Empoderar a Dança. A ideia é de empoderar a menina, empoderar essa criança para ela conseguir saber que se ela é capaz de evoluir, se ela é capaz de fazer algo incrível como a dança, ela é capaz de fazer o que ela quiser na vida. Então, esse é um pouco do que a gente já tinha como premissa e a primeira edição do projeto confirmou. No ano passado, nós estivemos aqui, né, Luiz, lá na Ponte Grande. Aliás, parabéns mais uma vez pelo projeto maravilhoso lá com a Motivas. E o Luiz conseguiu uma coisa muito legal, porque o Luiz é aquele profissional que, se ele tem ajuda lá da secretaria, beleza, seja bem-vindo. Mas se não tiver, ele faz do mesmo jeito. Ele conseguiu 2 núcleos, né, Luiz? Me repete os bairros. É Presidente Dutra, Cumbica e Favela São Rafael. E Favela, não, lá da Motivas só tem um de Cumbica ou tem outro lá? Cumbica, São Rafael e Bom Sucesso. Tá, Cumbica, São Rafael e Bom Sucesso. Então, Cumbica e Bom Sucesso são as novidades, São Rafael continua. Ou seja, teu pai conseguiu levar um projeto dele para regiões de Guarulhos que a gente fala que é mais afastada do centro, onde a oferta é muito pouca. Né? Depois, uma entrevista aqui com o Luiz para a gente saber como é que foi a receptividade lá nessas regiões. Há essa ideia de levar para lá, claro, é um passo de cada vez. A gente sabe que esse trabalho tem um custo, como você falou. Sim. Né? Primeiro vamos abraçar a São Rafael, mas assim, tem tudo para dar certo.
Vocês já estão pensando lá na frente, de repente pegar esse núcleo junto com a Vogue lá, nessas regiões, e levar o Empodera Dança para lá? Eu também te pergunto isso, Matheus, porque para quem não sabe, a Beatriz está aqui, é nutricionista, tá em Guarulhos, trabalha em Guarulhos ou em São Paulo? Em Guarulhos. Em Guarulhos. Só que o seu Matheus, você mora onde, Matheus? Florianópolis. Florianópolis, quer dizer, não é tão logo ali, né? Então ele de longe, ele monitora esse trabalho. Então eu imagino que seja algo em dobro para você, né? Mas mesmo morando longe, você tem essa ideia de levar o Empodera Dança para outros bairros de Guarulhos? Sim, sim. Como você disse, são etapas, né? Primeira coisa, a gente conseguir fazer esse projeto acontecer por mais meses. Então, a gente projetou ele, foi pensado para 6 meses, mas a gente quer sempre dar uma continuidade para essas meninas, né? Como eu comentei, o caso da Alicinha, que entrou na primeira edição, continuou ali com as aulas conosco, mas agora vai participar de mais uma vez da segunda edição. A gente quer continuar com esse projeto na São Rafael, para que essas meninas não fiquem desassistidas, mas... é um sonho pessoal meu que a gente consiga levar para outros lugares, né? Como você comentou, a São Rafael ela é o início, porque é onde a Vogue criou. Eu fui criado ali, meus amigos todos são de lá e eu entendo da importância disso. Isso é o que me motiva. A capacidade de transformar a vida dos meus amigos, dar oportunidade para eles que eles não tiveram. Muitos deles podem estar me assistindo aqui, então é por eles que eu faço isso. Então, trazer para outros lugares é um sonho meu e que, se Deus quiser, com uma ajuda maior, uma licitação, é por isso que a gente trabalha para ser profissional. Fazer bem feito, trazer uma empresa que apadrinha esse projeto, trazer ali a capacidade de realizar um impacto cada vez maior por Guarulhos é um sonho nosso e estamos trabalhando para isso, trazendo cada vez pessoas mais capacitadas e pessoas que querem fazer a diferença, como a própria Câmara Esportiva, para divulgar esse trabalho. A gente falou de São Rafael, você é de onde, Beatriz? Que bairro você é? Eu sou do Copaúva. Copaúva, tá aqui. Pertinho. Pertinho, perto, né? A outra TV lá, outro estúdio era mais próximo, mas do Copaúva pro São Rafael. Já conhecia o São Rafael? Já. Você conheceu agora, assim, nesse projeto? Você já conhecia antes? Já conheci até porque eu cheguei a dançar lá nessa mesma escola, né? Sim. Há 20 anos atrás. A gente fala de São Rafael, não tem como esquecer também, né, Luizão? Quando o Ulisses Francisco Pinto se vestiu de Papai Noel lá, né? No CSU. Naquela quadra. Aliás, como é que tá a quadra? Com a promessa que ia arrumar nosso piso e até agora não. Tá, então já vamos deixar aqui o registro. A quadra da favela São Rafael, a gente sempre lembra do carinho que hoje o secretário de Esportes, Ticiano Neves, já lá no passado, né, olhou com carinho para a quadra, né, na questão da cobertura de iluminação, né, Luiz? Isso. Então, assim, a gente precisa, foi feita aquela ação pontual, mas precisamos voltar lá para São Rafael, porque naquela quadra, mais ou menos, quantas crianças, Luiz, você tem uma ideia de quantas crianças usam aquela quadra? Cara, ela fica no coração da favela, então praticamente é a única área de lazer. É a única área de lazer. Então você tem a área das crianças que brincam ali por recreação, poucas também, né? Utiliza aquela quadra. Então vamos olhar com carinho, viu, Luiz? As igrejas utilizam, tem aula de capoeira, algumas pessoas estão trabalhando, mas a gente está sem estrutura. Então é importante a gente reforçar a importância. Eu estou dizendo isso porque o secretário de Esportes e Lazer, quando presidente da Câmara, olhou com carinho para a quadra. A gente sabe que Guarulhos tem muitas demandas, é verdade, mas vamos olhar com carinho lá para São Rafael, né? E outro recado que eu quero dar, e aí é para o pessoal da Secretaria de Esportes e Lazer, nesse núcleo de dança, né? Temos lá o Vinícius Stern, temos a professora Regiane, que organizam brilhantemente o Festival de Dança de Guarulhos e o Corpo em Movimento. Vamos encaixar esse pessoal no Festival de Dança. Eu sei que o Corpo em Movimento já é uma área voltada mais para a Secretaria de Esportes, né? São os núcleos da Secretaria. Tomara que a Secretaria possa abrir um núcleo lá no São Rafael, fica a nossa torcida. Mas enquanto esse núcleo não acontece, vamos levar o Empodera Dança lá, vamos convidar esse pessoal, vamos levar as meninas. Imagina que maravilhoso seria um teatro Adamastor com 600 pessoas assistindo as crianças, as meninas do São Rafael se apresentando. Seria fantástico. Seria não. Vai ser fantástico, porque vamos levar essa demanda lá para a secretaria. Aí eu quero ver a professora Beatriz, ela já fica nervosa lá na apresentação. Entre os pais e as alunas, imagina um teatro com 600 pessoas. Como é que ficará a professora nesse momento? Tremendo. Tremendo bastante, Tremendo, né? mas muito feliz. E um outro desafio, nós vamos ter que tirar esse menino de Floripa para vir assistir a apresentação, né? Então, você já avisa lá. Eu venho com certeza, eu passo 3 meses todo ano aqui em Guarulhos, volto para tocar as demandas presenciais, não tem problema, tenho liberdade para vir. Tudo certo com o senhor, Luizão? Dona Isa, está bem? Coração. O Luizão segurou as lágrimas aqui umas 10 vezes, mas eu fico imaginando para um pai, né, que com todos os desafios, né, Luiz?
formar um filho, formar um engenheiro, assim como seus pais também, né, Beatriz? Tem aí um orgulho muito grande de vocês. E é isso, ver que todo aquele carinho da família, toda a educação, toda a disciplina, tá aqui, ó, né? Não só se formaram grandes pessoas, grandes profissionais, cada um na sua área, mas tirando um pouquinho do tempo, né, para também se dedicar àqueles que muitas vezes não têm essa oportunidade. Quando que uma criança dessa teria a oportunidade de ter uma aula de balé clássico e entre outras vertentes da dança, né? Então, teu pai já sabe disso, mas eu vou falar para você, Beatriz, o espaço está sempre aberto, Câmara Esportiva é a casa de vocês, é a casa do esporte de Guarulhos, e muito obrigado pela entrevista. Olha, foi uma alegria muito grande, né, produção, abrir 2026 com uma entrevista dessa. O Luiz me procurou em janeiro já, tô com esse projeto, eu falei, você vai abrir o programa, não foi? Então é isso. Então, abrir um programa com Empodera a Dança, para mim, né, sinal que 2026 será um ano fantástico. Meus amigos, obrigado. Se quiserem mandar um recado para a família, para os amigos, esposa, namorada, filho, tio, tia, a câmera é essa aqui. Eu quero agradecer principalmente as meninas da Vogue. Sem elas isso daqui não estaria acontecendo. Elas vão atrás das roupas, vão atrás do financiamento, vão atrás de tudo. Então isso só aconteceria porque pessoas que querem fazer a diferença se unem e tomam iniciativa. Então é muito inspirador fazer parte de um projeto deles. Não tem como eu falar, agradecer ninguém que não sejam essas meninas. Vocês são sensacionais. E deixa esse recado para todo mundo que estiver assistindo. Faça parte de algum projeto, não precisa ser esse. Faça diferença, isso é muito importante. Já tem alguma menina mais altinha que seu pai olhou lá, já visando um voleibol ou não? Opa, sempre tem, né? Já olhou lá, Luizão? Já tem alguma ali que você já tá querendo levar pra quadra? Já? 3 na favela lá que tem potencial. Tá vendo? É isso aí. Na dança, viu, professora? A menina tá fazendo o movimento do Jabez. Essa no bloqueio vai dar certo. Professora, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E deixa um recadinho para quem quiser conhecer mais seu trabalho. Você só trabalha lá no São Rafael ou você dá aula em outros lugares também? De dança eu tô só lá agora. Só lá? Isso. Então tá aí, ó. Quem sabe a professora possa ganhar aí mais academias. A gente sabe, por exemplo, do FEDAN, a gente falou do FEDAN há pouco. O FEDAN, ele se caracteriza por isso, né? É uma apresentação com as academias e as escolas de dança de Guarulhos. Não, as pessoas perguntam qual é a principal diferença do FEDAN para o Corpo e Movimento. Como eu disse, o Corpo e Movimento são os núcleos da Secretaria. É um trabalho mais voltado para a Secretaria de Esportes e Lazer. Já o Festival de Dança, não. São escolas, academias, enfim, tem muitas academias legais aqui em Guarulhos que mostram o seu trabalho e, repito, tomara que o Empodera a Dança esteja lá. Gente, obrigado pela presença aqui na Câmara Esportiva. Nós falamos de projeto social hoje, pessoal, na quinta-feira veio o Lucas Canosa, né, do projeto Arpias também. O Arpias tem muitas novidades para 2026 e o Lucas vem contar um pouquinho pra gente. O Arpias, inclusive, que tem uma parceria com o AD Guarulhos, hein? Futebol de campo, aí o AD Guarulhos trabalhando a base. Pela reunião aqui que eu vi, a reunião do arbitral, o AD Guarulhos participou. Será que teremos o AD Guarulhos no Campeonato Paulista da segunda divisão? Aí só no próximo arbitral nós vamos saber. Mas o Arpias tem esse projeto muito interessante lá com o Alex Paulo, então eles estarão aqui na quinta-feira contando um pouquinho para nós. Qual câmera que eu tô, produção? Nessa aqui na geral? Então vamos lá, tô olhando para cá, então tô aqui. Vou ficando por aqui, mais uma vez, feliz 2026 a todos. Quinta-feira, encontro marcado a partir das 12 horas aqui na TV Guarulhos. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau! Câmera Esportiva.